Da onde que surgiu esses 90 gramas? Que conta que você fez para obter que seria 90 gramas, que seriam 90 gramas para usar para poder fazer essa reação? Inicialmente, a massa de água pode ser qualquer uma, gente. Então, aqui, arbitrariamente, 90 gramas. Poderia ser 100, poderia ser 80, poderia ser 20. Isso não vai mudar em nada. Por quê? Ó, 90 gramas de água produziram 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Correto? Se a gente pegar nesse primeiro experimento aqui e dividir todas as massas por 10, por que por 10, professor? Para a gente obter os menores números inteiros possíveis. Porque aqui, ó, 90, 10 e 80 tem como MMC, menor múltiplo comum, 10. Foi isso que eu fiz, tá? Eu tenho que tirar o MMC de 90, 10 e 80. Dá 10. Então, se eu dividir 90 por 10, dá 9 gramas. Se eu dividir 10 por 10, dá 1 grama. E se eu dividir 80 por 10, dá 8 gramas. Então, quer dizer aqui que a proporção entre eles é 9 por 1 por 8. Se eu fizer o segundo experimento, no segundo experimento, então, eu usei aqui 36 gramas. 36 gramas e fiz a reação. Aqui houve a formação de 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. A proporção entre essas substâncias mudou? Não. Ó, 36, 4 e 32 tem como menor múltiplo comum 4. Então, eu vou dividir todas as substâncias por 4. 36 dividido por 4 é 9. Ó, lembra? 9, 9. 4 dividido por 4 é 1. 1 e 1. 32 dividido por 4 é 8. 8 e 8. Então, a proporção é a mesma, ou seja, a proporção constante ou definida. Então, toda vez que eu tenho a reação entre água produzindo hidrogênio e oxigênio, a proporção em massa entre essas substâncias sempre vai ser 9 partes para a água, 1 parte para o hidrogênio e 8 partes para o oxigênio. Se eu considerar a parte aí, por exemplo, um copinho de café, então eu teria 9 copinhos de café com água, eu teria 1 copinho de café com hidrogênio e 8 copinhos de café com oxigênio. Essa proporção sempre é obedecida para qualquer massa inicial que eu coloque de água nessa reação química, né? Outra coisa que a gente consegue verificar aqui também vamos fazer aí uma análise, comparar 2 experimentos. Eu vou pegar o primeiro experimento e vou comparar com o quarto experimento, porque aqui os números estão inteiros e vão ficar mais fáceis da gente ver. Então, aqui, ó, 90 gramas no primeiro experimento de água, no segundo experimento, no quarto experimento, 9 gramas de água. O que aconteceu do primeiro para o quarto experimento? Houve uma redução na massa de água. De quantas vezes? 10 vezes. 90 dividido por 10 dá 9. Então, eu reduzi ou diminuí 10 vezes a massa de água. Se eu diminuo 10 vezes a massa de água, o que vai acontecer com a massa de hidrogênio produzido? Vai diminuir 10 vezes. Ó, 10 gramas foi produzido no quarto experimento, 1 grama. Se eu diminuir 10 vezes, a massa de oxigênio de 80 gramas foi para 8 gramas. Correto? Se vocês quiserem fazer, vamos lá. Eu vou fazer aqui a análise do primeiro para o segundo experimento. De 90 para 36, então o que eu vou fazer? Houve uma redução. De quantas vezes? É só pegar 90 e dividir por 36, dá 2,5. Então aqui, ó, 90 dividido por 2,5 dá 36 gramas. Correto? Então, ó, essa mudança aconteceu em todas as massas das demais substâncias. Então, é a mesma coisa aqui do primeiro para o quarto experimento. Se houve a redução de 10, eu dividi 90 por 10 dá 9 gramas,
a massa automaticamente de todas as outras substâncias envolvidas também foram reduzidas 10 vezes. Se eu reduzir 2,5, automaticamente a massa de todas as substâncias envolvidas nessa reação é 2,5. Vocês entenderam? É fazer uma regrinha de 3, é igual a questão do pacote de bolacha. Então, se eu tenho um pacote de bolacha, está para R$3. Se eu comprar 2 pacotes de bolacha, tá para X. Quanto que é X? R$6. É só fazer 2 vezes 3. E assim por diante. Essa é a lei de Proust, lei das proporções. A terceira lei é a lei de Dalton. A gente inicialmente vai trabalhar mais a lei de Proust e a lei de Lavoisier inicialmente. A lei de Dalton, eu vou enunciar ela aqui, até porque o material apresenta ela, mas a gente vai trabalhar com ela um pouco mais para frente, tá? A lei de Dalton é chamada também lei de proporções, só que múltiplas. Por que múltiplas? Dependendo de como eu trabalhar com as massas das substâncias, eu vou ter a formação aí de substâncias diferentes. Como assim, professora? Então vamos lá. A lei de Dalton, ela foi enunciada por John Dalton, que morreu em 1766, que nasceu em 1766 e faleceu em 1844. Essa lei, enunciada por ele, diz assim, ó: quando se combina uma massa fixa de uma substância com massas diferentes de outra substância, forma-se substâncias diferentes devido a uma diferente proporção de números inteiros. Traduzindo, eu sei que vocês estão falando, não entendi nada, então vamos traduzir. Então vamos lá, ó. Eu peguei e fiz vamos supor, como exemplo, fiz a reação entre o hidrogênio e o oxigênio. 2 experimentos, a reação entre o hidrogênio e o oxigênio nos 2 casos. No entanto, no primeiro experimento, eu vou usar 4 gramas de hidrogênio e no segundo experimento eu vou usar 4 gramas de hidrogênio também. Então, isso que ele quer dizer aqui, ó, quando se combina uma massa fixa de uma substância. Qual é a substância? Hidrogênio, massa fixa, nos 2 casos, 4 gramas. O hidrogênio, eu vou reagir com outra substância. Quem é a outra substância? O oxigênio, nos 2 casos. Porém, eu vou usar massas diferentes, ó, 32 gramas de oxigênio e 64 gramas de oxigênio, no segundo experimento. Então, é isso que ele falou, ó, de uma substância com massas diferentes de outra substância, massas diferentes. Vamos analisar aqui o primeiro experimento. Quando eu uso 4 gramas de hidrogênio para reagir com 32 gramas de oxigênio, tem a formação de 36 gramas de água. Isso está obedecendo a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Massa dos reagentes, 32 mais 4 é igual à massa do produto, nesse caso 36 gramas. Mas se eu quiser achar a proporção, os menores números inteiros entre o hidrogênio e o oxigênio para produzir água, é 1:8. Como você chegou de uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio, professor? 4 e 32. Qual que é o menor múltiplo comum entre eles? O 4. Tirei MMC de 4 e 32. Aí depois eu divido, ó, 4 dividido por 4, 1. 32 dividido por 4, 8. E esse também vai ser da água. 36 dividido por 4, 9. Então, para gerar água, a reação entre os 2 reagentes tem que ser de uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Então, uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio gera o quê? Água. Então, a reação total, a proporção total entre as massas é 1:8:9. Como assim, professor? Lembre-se, eu dividi todas as massas por 4. Agora, se eu tiver hidrogênio com oxigênio, só que aqui, ó, a proporção entre as massas é diferente. O menor múltiplo comum aqui é o 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 64 dividido por 4, 16. Então, aqui não é 1:8, é 1:16. Se eu mudei a proporção, eu vou mudar a substância que vai ser formada. Nesse caso, a reação entre hidrogênio e oxigênio, na proporção de 1:16, eu tenho a formação de água oxigenada. Também aqui está obedecendo a lei de Lavoisier, ó. 4 mais 64 é igual a 68, correto? E a gente para por aqui. Próxima aula, outro vídeo. Bye, bye!